Uma das coisas que mais me incomoda é a maneira que a gente às vezes avalia jogadores, times, campeonatos de épocas completamente distintas, né, de décadas, né, de separação, sem avaliar contexto, cenário, como é que era o mundo, como é que as coisas funcionavam. Enfim, para dizer se um jogador ele é melhor que o outro, que ele é maior que o outro, se um clube ele é mais importante do que o outro, enfim. Sei lá, você vai pegar um jogador, né, das antigas, da década de 60, de 70, aí você vai olhar os números dele. Ah, mas esses números aqui, pelo amor de Deus, cara, às vezes o cara não tem mais de 100 assistências contadas nos aplicativos que avaliam futebol. Pô, mas esse cara aqui só ganhou estadual, né? Ele só ganhou campeonato argentino, ele nunca jogou na Europa, né? Então ele não pode ser maior que um atleta que tem, sei lá, 150 assistências, que ele ganhou Premier League, que ele jogou tantas Copas do Mundo. E, cara, isso é uma besteira. É você avaliar o futebol por uma, duas pesquisas no Google, por, sei lá, videogame, como se ele fosse, né, apenas um dado, como se o futebol fosse uma planilha, né? E as coisas não são assim, cara. Você pega um clube, por exemplo, sei lá, né, que ele não conseguiu ser tão vitorioso assim em relação aos campeonatos que você tem hoje em dia. Vou tomar como exemplo o Santos em relação ao Campeonato Brasileiro, tá bom? O Santos teve, né, o seu momento mágico na sua história entre as décadas de 50 e 60, por motivos óbvios, né, gente? Assim, se a Libertadores sobrou, né, o Santos conseguiu ser campeão de 2 Libertadores, que começou a existir ali naquela época, já o Campeonato Brasileiro, né, ele era chamado, né, de Taça Brasil, depois o Roberto Gomes Pedrosa. E assim, durante anos, durante décadas, né, o Santos buscava o seu primeiro Campeonato Brasileiro. Em 1995, por exemplo, quando rolou a final Santos e Botafogo, o que se falava é que os dois times buscavam um título que nunca tinham conquistado. E aí, em 2002, o Santos foi conquistar o seu primeiro brasileiro, né? E aí depois tivemos a unificação, né, que é você revisar a situação histórica, e trazer, né, esses títulos de antigamente para as épocas atuais. E aí o Santos, né, passou de 2 campeonatos brasileiros, 2002 e 2004, para 8, né, porque havia conquistado, né, Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil, enfim, né, 6 vezes. Ah, porque a Libertadores, não sei o que. Cara, assim, se você pegar o contexto, né, da Libertadores daquela época para esse ano, né, isso daí é pesquisa, se vocês pesquisarem em livros, né, em sites, em jornais, né. A Libertadores, ela era um campeonato que, assim, as equipes brasileiras às vezes abdicavam de colocar força máxima, deixavam até de jogar, tipo assim, se classificavam. Ah, não vou jogar, prefiro não jogar. Porque a competição é muito violenta, é um gasto muito grande para você jogar, né, na Argentina, no Chile, ficar viajando. O dinheiro ia todo para a organização, né, da competição e valia mais a pena focar no campeonato estadual, seja ele um campeonato carioca, paulista, mineiro, e pegar os seus principais jogadores, os seus principais ativos, né? Os grandes jogadores. O Flamengo tinha Zizinho, Botafogo tinha Garrincha, né? O Cruzeiro depois, posteriormente, né, teve o Tostão, né? O Atlético Mineiro teve o Reinaldo, tal. Você pegar esses jogadores e excursionar, né? Ir para fora. Fazer viagens em que você vai jogar 2 jogos na Venezuela, 2 no Equador, 3 no Panamá, depois você vai esticar, vai fazer uma excursão na Europa, volta, faz um jogo na Argentina. Você vai jogando esses jogos e com isso você vai fazendo o seu pé de meia, fazendo o seu dinheiro. E aí o que acontece com isso? Os jogadores que atuam, os clubes não disputavam as principais competições. Hoje em dia eles não vão ter essas taças que eles poderiam ter naquela época. Os jogadores vão disputar partidas não oficiais, ou seja, eles vão fazer gols, né, contra equipes importantes, vão meter gol no Benfica, vão meter gol como o Pelé, por exemplo, né? O Pelé tem vários gols contra Inter de Milão, Real Madrid, Benfica, né, em partidas tidas como não oficiais, porque eram torneios não oficiais, eram torneios amistosos, né? Na verdade eram torneios ali de excursão, e com isso, né, valia prêmio, valia dinheiro, mas você não tinha uma chancela de uma federação para revisar isso, e esses gols viram pó, eles evaporam, né? Como assim? Que história é essa? E aí você pega um jogador que ele nasce hoje, ele é absolutamente genial, aí você pega, o cara joga 70 jogos no ano, ele tem a oportunidade de jogar uma Copa da Espanha, um campeonato espanhol, uma UEFA Champions League, se ele não jogar a Champions, ele vai jogar a Europa League, né? Tem Supertaça.
Coisas que você não tinha naquela época, cara. O jogador naquela época jogava 30 jogos no ano e olha lá. Então você ficar comparando esses números brutos, tal jogador fez mais gol, tal jogador ganhou Champions, o outro não ganhou, não teve oportunidade de jogar. Mas tal clube muito maior, muito mais relevante por causa disso. Vamos levar para o futuro essa conversa? Vamos dizer que a Super League, né, que é aquela situação que surgiu ali em 2021, que quase, né, ruiu a Champions, vamos dizer que ela surja daqui 10, 20 anos. Tá? E aí a Super League vai virar o grande campeonato global. Será que vai ser justo a gente pegar os jogadores de hoje, né, pegar os números deles e falar, mas ele jogava o campeonato espanhol, né? Eles jogavam o campeonato alemão, enfrentavam times de merda, né, times de pedreiro. Será que vai ser justo se a gente pensar dessa forma? Se a gente sempre... Eu entendo que o saudosismo é um problema, mas desprezar tudo o que aconteceu e não contextualizar tudo o que aconteceu, será que também não é um problema? Enfim, me incomoda um pouco, né, essa comparação número. Fulano tem mais, fulano tem menos, é melhor. Clube tem mais isso, menos aquilo, então é maior. Sabe, futebol, ele vai muito além dessas situações. Ele tem um contexto, ele tem a tradição, ele tem aquilo que molda uma sociedade, um público, uma gente. E aí isso me incomoda um pouco.